Olá, o Novos Tempos debate hoje a reforma trabalhista, projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que agora está em análise no Senado Federal. Esse projeto do governo tem gerado muita polêmica. O que está por trás dele? A legislação trabalhista precisa de fato de reformas? O que você pensa sobre isso? Eu acredito que o momento do Brasil é muito complicado porque eles estão transferindo essas responsabilidades para empresários. E os empresários não se preocupam com os trabalhadores. O pessoal fica contra, mas não pode. Sabe por quê? O terceirizado tem que ter os direitos assegurados. Porque se não tiver também não resolve nada. Mas a terceirização é importante. É necessário fazer, agora não como eles estão querendo fazer, né? Eu sou totalmente contra, não acho que o motivo é esse, vai continuar essa roubalheira mesmo. E a culpa sempre cai nas costas do pobre. Eu acho uma boa ideia, porque tem tanta gente desempregada e a crise está feia, né? Imagina um tronco, um chicote e alguém por detrás dando as chibatadas. É isso que vai acontecer. Você acha que há a possibilidade de uma relação de igualdade, nenhuma negociação entre patrão e empregado? Hoje nós recebemos aqui no estúdio Cristiane Carvalho Andrade Araújo, membro da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, que vai nos ajudar a entender melhor esse projeto de mudança da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas em nosso país. Muito obrigada pela sua presença aqui no Novos Tempos. Obrigada a você pelo convite. Para abrir o programa, eu queria saber se realmente a nossa legislação trabalhista está defasada, essa reforma é necessária, ela precisa ser feita por quê? E em que? Quando você fala em defasagem, a ideia principalmente introduzida da reforma, ela é essa, de que existe hoje uma CLT defasada. Mas é muito importante a gente levar em consideração que a CLT, ela não é um código que ela foi construída e foi acabada. Muito antes, pelo contrário. Ao longo do tempo, ela vem sendo introduzida nessa CLT novas situações, novas possibilidades de relação de trabalho, de emprego, só que isso tudo de uma forma muito mais consciente e conversada, tanto com a sociedade quanto com o meio acadêmico. Então, quando eu falo isso, por exemplo, quando a gente fala de novas introduções na CLT, a gente tem vários exemplos. Atualmente, o TST também, quando ele atua formulando as súmulas dele, que foi até um projeto dessa terceirização que passou. Então, a gente vê que o direito do trabalho, ao contrário do que é pregado, ele está em constante movimento. Então, algo vivo, né? É algo vivo, é algo dinâmico. O direito é algo dinâmico, né? O direito não é uma matemática, 2 mais 2 são 4. Ele é dinâmico. E a CLT, hoje, ela permite esse dinamismo. Isso é inquestionável. Então, quando você fala em defasagem de leis, em leis legislação ultrapassada, não é esse o ponto. Nós não temos uma legislação ultrapassada, de forma nenhuma. Até porque a gente tem que considerar que a nossa Constituição Federal é de 88. Então, nós estamos falando de uma Constituição nova, jovem. Né? Que muitos pontos ainda nem foram, né, regulamentados. Exatamente. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Embora a CLT ela seja anterior à Constituição Federal, a gente tem que a Constituição Federal ela recepcionou muitos artigos da CLT. Então, quando a gente fala, por exemplo, de artigo 7º da Constituição Federal, né, direitos e garantias básicas aí ao trabalhador, a gente está falando que depois dessa CLT ainda veio uma Constituição Federal que reafirmou os ideais e todo o aparato que ali estava previsto. Então, você falar hoje em dia em defasagem, o caminho não é esse. O que a gente tem hoje são relações de trabalho que têm acontecido novas alterações ao longo do tempo, figuras que antes não existiam, que hoje passam a ser cenário, como eu citei, a terceirização é um fato dessa, mas o próprio direito ele foi se adaptando a essas situações. E hoje, o que a gente percebe? É que pegaram justamente esse viés da defasagem para introduzir uma mudança drástica sob essa ótica.
Então, são duas coisas diferentes. É por isso que eu queria começar a nossa conversa com o que está sendo muito criticado, antes da gente entrar no conteúdo, que é o processo, a forma como esse projeto de reforma ele foi introduzido. Foi introduzido e ele é criticado pela OAB, é criticado pela CNBB, é criticado por vários órgãos, pelos trabalhadores, pelos órgãos que trabalham com os trabalhadores, os sindicatos. Como é que você vê a forma como o governo lançou esse projeto? Esse é um ponto muito importante, que inclusive vem do desconhecimento da população, justamente por esse afã das coisas funcionarem de uma forma muito rápida. Primeiramente, a gente tem que saber que esse projeto de reforma trabalhista, ele nasceu em dezembro de 2016, com uma proposta muito tímida de alteração de 7 artigos da CLT. Quando se passou 4 meses e que esse projeto ele foi novamente apresentado, espantosamente, essa alteração de 7 artigos passou para mais de 200. E quando a gente fala da alteração de 200 artigos de um código, seja ele qual for, nós estamos falando de uma alteração consubstancial da base dele. Então, essa mudança, ela não é só uma mudança estrutural, por exemplo, daquelas modificações que a gente conversou, dessas alterações que o próprio cotidiano eles vêm citando. É uma modificação na base da CLT. O que hoje a gente conhece por consolidação das leis do trabalho, ela praticamente vai deixar de existir. Quando a gente fala de uma mudança de 200 artigos de uma CLT que tem um pouco mais de 500 artigos, a gente está falando de mudanças consubstanciais. Direitos antissociais previstos na Carta Magna, até da própria Constituição Federal, que aí eu vou fazer um parênteses, eu acho que existe um confronto direto, inclusive com direitos sociais previstos. Você está falando aí de uma mudança que ela foi introduzida de uma forma não pensada. Quer dizer, então ela está me dizendo que foi aprovado algo pela nossa Câmara que não foi discutido, que os trabalhadores desconhecem as consequências para a sua vida, é isso? Exatamente. A própria OAB, né, nós mesmos, advogados, nós desconhecíamos o texto quando ele foi para a Câmara, porque a gente veio com aquela ideia dos 7 artigos de dezembro, ok, já estava sendo conversado. De repente, se surge com 200 modificações consubstanciais que alteram hoje todo o cenário que a gente conhece de direito do trabalho, de relações de trabalho, de justiça do trabalho mesmo. E o que acontece? A sociedade, as instituições, os advogados não tiveram tempo de amadurecer e discutir essas mudanças. Essas mudanças elas foram impostas. Não houve em nenhum momento até agora uma conversa ou uma discussão até que ponto essas reformas elas eram necessárias, elas seriam benéficas e até que ponto esse legislador, né, que nos representa, que representa um povo, eles poderiam atuar dessa forma. Tanto é que hoje tem havido uma maior preocupação na divulgação dos impactos dessa mudança. E você vê, até no Senado tem uma pesquisa sobre quem é a favor, quem é contra a reforma, a diferença é enorme. São 70 mil votos contra para 5 mil votos a favor. Então, qual que é a leitura que a gente faz? Que a vontade expressada na Câmara não representa a vontade do povo. É nesse sentido que eu te pergunto, quer dizer, um governo que se constituiu dessa maneira, né, vindo de um impeachment, e uma Câmara e um Senado com tantas denúncias envolvendo interesses outros que o da população, esse governo terá legitimidade de aprovar um projeto de mudança tão profunda na vida do trabalhador? Ou dos trabalhadores? Essa questão da legitimidade ela é bem interessante, porque eu faço parte de uma corrente que a gente acredita no vício de origem. O que é esse vício de origem? Vários desses deputados, senadores que vão votar esse projeto, eles foram financiados comprovadamente hoje através de várias denúncias de processos, né, com dinheiro das empresas, de grandes empresas, Odebrecht, etc. Então, o que a gente vê é que o capital que elegeu esses senadores, esses deputados, ele é um capital que veio predestinado. Então, não é uma eleição direta nem justa. Né? Porque você tem ali quando você tem um capital para você trabalhar uma eleição, isso é notório, todo mundo sabe, que você vai se beneficiar muito mais do que aquele que não tem essa condição financeira.
Então, quando você fala hoje de caixa 2, de legitimidade de governo, e que você tem mais de 50%, 60% das representatividades, seja da Câmara ou seja do Senado, envolvida nessas denúncias, você tem um vício aí de origem dessa eleição. Então, você não pode considerar que essa pessoa está representando o povo. Quem o elegeu? Não é o capital? Que hoje, sabidamente, aqui não somos nós que estamos dizendo, é flagrante essas denúncias. Quem os elegeu? Foi esse capital. Então, a leitura que a gente faz hoje é que a prestação de contas dessa reforma trabalhista, ela é também a favor desse capital. Por isso, Cristiane, que eu queria que você traduzisse para quem está nos acompanhando, em termos de conteúdo, o que muda de fato na vida do trabalhador, se esse texto foi aprovado na Câmara, for de fato aprovado no Senado e vier a ser, vamos dizer assim, a legislação trabalhista de amanhã. Tá. São vários pontos que mudam, né? São muitos pontos. Vou elencar aqui os que eu acho... Os principais. Os principais, os mais importantes, o que traria essa mudança na estrutura da base. O primeiro deles é o que eles estão chamando de negociado sobre o legislado. O que é isso? Hoje você tem a CLT, os acordos coletivos, e embaixo desses acordos coletivos você vai ter as relações individuais entre patrão e empregado. O que a proposta propõe é a inversão dessa pirâmide. Qual que é o problema que a gente vê na origem disso, fatal disso? Nós não temos uma sociedade, infelizmente, capacitada a ter essa negociação, esse diálogo direto. Quando a gente fala, por exemplo, de negociação, eu pego uma grande empresa mineira. Eu vou dizer que aquele peão do chão da fábrica que está montando os carros ali, ele tem uma condição de negociar com esse chefe dele, por exemplo, o banco de horas dele? Ele não tem essa capacidade. Então, com essa mudança, o que está acontecendo? Fala-se que o que for negociado individualmente prevalecerá principalmente nas convenções coletivas de trabalho. Olha, esse assunto é concreto demais para a gente ficar, porque nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, nós vamos continuar esse assunto. Eu queria propor da gente retomar esse assunto, Exatamente. Né? Porque o tempo está acabando e a gente precisa, e é muito importante, né? A gente falar sobre essas mudanças, né, efetivas que vão acontecer na vida dos trabalhadores. Então, daqui a pouco a gente volta com mais conversas sobre a reforma trabalhista. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Novos Tempos e no programa de hoje estamos debatendo a reforma trabalhista. O projeto é considerado pelo governo uma alavanca para a retomada do crescimento econômico do país e também geração de empregos. Nos últimos meses, os brasileiros têm vivido tempos de reformas e PECs que pretendem mudar radicalmente a legislação brasileira. Enquanto a reforma da Previdência gerava bastante comoção popular, o projeto de reforma trabalhista era aprovado discretamente. Desde 1943, quando foi sancionada a consolidação das leis de trabalho, o mercado brasileiro mudou bastante. E para o governo, esse é o momento de modernizar as leis para que o Brasil volte a crescer. Todo empresário paga um custo grande de ociosidade. Então, na queda existem as oscilações, as sazonalidades naturais do mercado, né? Então, naquelas quedas, o custo dos empregados se torna muito alto. Então, como otimização e eficiência de custo, vai ser bom, mas como eu disse, vai gerar um impacto imediato para o funcionário. Fernando representa 77% dos empresários brasileiros que avaliam positivamente a reforma trabalhista. Para eles, essa nova formatação proporciona novos empregos e melhoram as relações de trabalho em todo o país. Um dos pontos prevê que a gente pode formalizar um acordo que vai sobrepor a legislação, né? Propor acordos com os funcionários. Isso aí vai tornar mais tranquila a relação entre as partes, né? Por outro lado, para os brasileiros autônomos, a reforma trabalhista não passa tanta segurança assim, visto que ela pretende garantir a subordinação do empregado sem oferecer carteira assinada. Só trabalho agora mesmo por conta própria, só alunos mesmo, que eu vou em casas e academias, não tenho chefe. Tenho plena consciência que vai piorar bastante pro meu lado. Muito ruim, né? Porque acaba que, assim, querendo ou não, o país também está em crise, né?
E minha área é uma área muito ruim, porque assim, a primeira coisa que as pessoas cortam hoje em dia é o trabalho do personal, né? Segundo o IBGE, em abril, 14 milhões de brasileiros estão desempregados. Isso representa 13,7% da população. E em tempos de crise, o medo que a reforma seja aprovada é ainda maior. Acho que é importante desfazer 2 mitos. De que essa reforma trará mais empregos, não trará, fará com que o trabalhador trabalhe mais, em piores condições, aumentando a sua jornada e precarizando as suas condições de trabalho. E o segundo mito é o da modernidade, a ideia de que é necessário modernizar a CLT, que ela é da década de 40. Primeiro, precisa esclarecer que a CLT ela vem sofrendo alterações ao longo das últimas décadas. Segundo, que o que está se fazendo não é uma modernização, é um desmonte de uma proteção mínima ao trabalhador. E além das questões que precarizam o trabalhador, há a mudança sobre a atuação dos sindicatos. Com a aprovação da reforma, o imposto sindical deixa de ser obrigatório, podendo assim enfraquecer, por falta de financiamento, as categorias de trabalhadores. A reforma trabalhista, ela tenta acabar com a organização dos trabalhadores ao estabelecer o acordo individual e ao estabelecer processos de representação direto na empresa, na fábrica, sem a participação dos sindicatos. Para os empresários, uma modernização das leis. Para os sindicatos, um retrocesso que penaliza os trabalhadores brasileiros. Cercada de controvérsias, a reforma trabalhista foi aprovada em sua primeira votação. E se passar pelo Congresso Nacional, exigirá uma nova postura de todos os lados do mercado de trabalho brasileiro. Então, Cristiane, nós terminávamos o primeiro bloco começamos a conversar sobre o conteúdo dessa reforma, né? Como é que ela vai afetar a vida da maioria dos brasileiros e brasileiras. E nós vimos no início da reportagem um empresário exatamente contrapondo aquilo que nós estávamos falando, né? da modernização que será, com essa aprovação, o legislado ficar abaixo do acordado, né? Isso. Quer dizer, o acordo pessoal ali dentro da empresa valerá acima da legislação, ou seja, o trabalhador não terá proteção da lei. Eu gostaria que você continuasse essa conversa, porque qual a gravidade, nós vimos ali na continuidade da entrevista, né? Ela já colocou uma ideia grave, mas como é que você continuaria aquela reflexão que você estava fazendo sobre isso? É importante a gente ressaltar, porque quando se fala de justiça do trabalho, o que a gente tem hoje, em mais de 70% das ações, são ações de verbas rescisórias e verbas correlatas. Então, nós não estamos falando de nenhuma ação de dano moral, de acidente de trabalho, nós não estamos falando de excepcionalidade, nós estamos falando do arroz com feijão. Quando a gente tem essa negociação individual sobrepondo relações consolidadas, leis, convenção coletiva de trabalho aí representada pelos sindicatos das categorias, a gente corre um risco de um aumento considerável desse tipo de lesão ao trabalhador. Porque se hoje, com a proteção que a gente tem, se considera que está demais, nós temos mais de 70% das ações trabalhistas hoje, que eu brinco que é o arroz com feijão, verbas rescisórias, não assinatura da carteira de trabalho. A avaliação que eu faço é que, passando essas medidas, sobrepondo essas medidas, o que nós vamos ter, como também bem dito na reportagem, é uma precarização ainda maior das relações de trabalho. O que nós vamos ter, na verdade, são a utilização dessa ferramenta como mecanismo de lesão ainda maior ao trabalhador. A falsa ideia que se propaga é do aumento de empregos, de trabalho. Importante a gente ressaltar que o nosso modelo ele foi inspirado na Espanha. Esse modelo ele foi comprado lá pelo Temer na Espanha. Na Espanha, isso aconteceu. No primeiro momento, o que aconteceu foi uma demissão enorme dos trabalhadores. Por quê? Porque os empregados não queriam mais manter os empregados seletistas nas condições deles lá. Não era vantajoso. Depois desse momento, houve sim um aumento na produção, na oferta de trabalho. Só que o que acontece é que houve uma precarização muito grande. Qual trabalho, né? Desse trabalho. E aí é onde que a gente entra, por exemplo, um dos pontos da reforma, que é o trabalho intermitente. O trabalhador que está nos assistindo, eu acredito que muitos não tenham a consciência do que é um trabalho intermitente.
O trabalho intermitente é aquele trabalho que a pessoa é vinculada à empresa, mas ela fica em casa esperando ser chamada. Ela não tem uma garantia mínima de um valor mensal. Nem garantia mínima de valor mensal, nem quantas horas ela vai trabalhar, nem quanto ela vai receber. E aí a pergunta que eu sempre faço quando eu estou conversando sobre esse assunto, quem vai dar crédito para um trabalhador desse? Ele não tem uma garantia mínima de trabalho. Então ele não sabe quanto ele vai receber no final do mês, ele não sabe se ele vai receber e como ele vai receber. E o mais cruel disso tudo, que a reforma prevê, é que esse trabalhador, por exemplo, se ele for chamado para trabalhar 2 horas e ele se recusar aí, ele tem que pagar para o empregador dele uma multa de 50% do valor do dia dele. E quanto mais vulnerável está o trabalhador, certamente mais ele vai, por exemplo, se submeter a qualquer proposta. Não só se submeter a qualquer proposta, mas é muito importante da gente falar que o Brasil ele tem uma herança de precarização das instituições, das relações interpessoais, trabalhistas, entre patrão e empregado. Infelizmente, a gente quer copiar modelos europeus, mas a gente não tem culturas europeias. Né? A nossa cultura ainda, a gente está lutando aí contra corrupções, contra escândalos. Então, eu falo que a gente está subindo a escada ainda. Então, a gente não pode já pegar o modelo do topo. Por quê? Porque a gente não tem essa maturidade para que trabalhadores e empregadores tenham a mesma condição de debate, porque efetivamente eles não têm. A gente vem de um país onde as políticas públicas de educação cada vez sofrem mais ataques. Então, você tem uma fragilidade dessas políticas de educação e um povo que não tem educação, né, uma pessoa que não tem educação, ela não é capacitada para negociar. Facilmente se transforma em massa de manobra. Massa de manobra, com certeza. Eu queria te perguntar, porque a gente já debateu aqui a reforma política, tem também a reforma tributária, que segundo especialistas são reformas mais urgentes. Aí eu queria saber, assim, na sua avaliação, então, por que o governo passou, né, a reforma trabalhista aí, urgente na frente das outras reformas que são consideradas mais urgentes? Na minha avaliação, a medida realmente urgente é a tributária. A gente paga uma carga de imposto muito alta. Inclusive, o que onera muito a folha de trabalho do empregador não é o empregado dele, é o tributo e os impostos que ele paga sobre o empregado. E aí é muito importante a gente deixar claro que esses encargos, eles são mantidos com a reforma trabalhista. Então, se o empregador ele acredita que vai haver aí para ele algum benefício com relação a isso, não. Você está querendo dizer, então, que quem vai pagar realmente a conta é o trabalhador? É o trabalhador. Por que não se mexe aí na reforma tributária? Antes da reforma do trabalhista. Porque a reforma tributária, ela age diretamente, ela vai influenciar diretamente aí nas contas do governo. O governo teria que fazer uma reestruturação do próprio governo, né? Eu falo que é cortar na carne. E não se está cortando na carne. O que se está fazendo aqui? Literalmente arrebentando a corda para o lado do mais fraco. Hoje eu ouvi, vindo para cá, sabendo que a gente ia fazer essa entrevista, um âncora do jornalismo dizer que a principal fonte de oneração das contas do governo é o trabalhador. Olha que absurdo, né? Mas se a gente for olhar para esse reflexo que eu estou falando, num ponto ele tem razão, mas não é o trabalhador, o salário que ele paga para o trabalhador ou o vale-transporte que ele paga. É o encargo tributário que ele paga sobre esse trabalhador. Então, são duas coisas diferentes. Só que da forma como é colocada, o que se coloca? Que é o trabalhador que é a criminalização do trabalhador. É a criminalização do trabalho, que é pior ainda. É a criminalização do trabalho. É você colocar que o grande vilão hoje da economia do país é o trabalhador, quando, na verdade, todos sabemos que escândalos, roubos, desvios, obras superfaturadas. Nós viemos de uma Olimpíadas e de uma Copa que a gente, todos os dias que abre o jornal, a gente vê obras superfaturadas. E aí a pergunta que eu sempre me faço a termo de reflexão é, se todo esse dinheiro tivesse sido usado aos fins que se destinam, nós teríamos o melhor país do mundo. Porque a gente tem dinheiro, a gente tem riquezas naturais e a gente tem um povo muito comprometido.
Só que o problema é justamente esse, que esse povo muito comprometido, ele é um povo comprometido, ele é um trabalhador comprometido com a obrigação que dá para ele. Mas ele não tem essa ideia dessa força. Então, o que a gente faz? Vamos arrebentar a corda do lado do mais fraco. E sem mobilização popular, vai tudo ser aprovado. Vai tudo ser aprovado. É muito importante. É importante a conscientização. É importante que a pessoa entenda o reflexo disso para a vida dela. Nós já estamos encerrando nosso programa. É uma alegria recebê-la aqui. Muito obrigado pela sua reflexão. Eu que agradeço. E fica aqui, né, para as pessoas terem mais consciência do que está acontecendo, das reformas que estão sendo propostas. E a informação é o maior poder de um povo. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada a vocês. O principal papel do Estado democrático é garantir a dignidade de todos os cidadãos e a justiça social. Quando o poder do mercado domina a política, o poder econômico coloca-se acima da dignidade da pessoa humana. Neste cenário político, a proposta do governo mostra-se mais preocupada em atender às demandas de lucro de quem domina a dinâmica do mercado do que em defender a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, os próprios trabalhadores não foram chamados pelo governo para participar, enquanto cidadãos, das discussões para uma possível reforma trabalhista. E você, cidadão, o que pensa sobre isso? Fique atento, levante-se e participe. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo programa. E o Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!